Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Saudações e muita paz a todos. Hoje iremos ler e comentar brevemente, dando sequência à leitura e comentário do Livro dos Espíritos, a questão de número 13, no capítulo 1 de Deus, ainda sobre os atributos da divindade. Lembrando que o Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação espírita, codificado por Allan Kardec, possui 1019 perguntas e respostas. Vamos a ela, então. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Vejam só que interessante. 7 atributos importantes que, do ponto de vista, nós cremos que possa abranger tudo, todas as questões a respeito de Deus. Mas a nossa linguagem contemporânea ainda é pobre tecnicamente para compreender que é Deus. Buscamos em comparações de objetos, comparações de tempo e espaço, mas a verdade é que as ideias, sensações e a linguagem ainda se encontram incompleta porque estamos momentaneamente emboscados na matéria e ainda sem o compreendimento, sem o conhecimento amplo de todas as questões que abrange a realidade do espírito, a uma maior vivência junto do capítulo das provas, dentre as missões e dentre as expiações, para entender o propósito geral da vida dada pelo Criador. Do ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, ou seja, por mais que seja inteligente o ser humano, ainda lhe falta atributos, informações, conhecimento para entender de toda a mecânica, de toda a criação, de todos os detalhes da dinâmica em que o Criador nos coloca hoje neste orbe, mas sabendo que existe vários outros com elementos dos mais diversos na manifestação da vida. Então, as nossas ideias são de caráter restrito, não só na linguagem, mas do pensamento, dessas mesmas sensações, de poder exprimir, por mais que nós vimos a dinâmica da vida nas plantas, na fauna, nos minerais, nos seres humanos, em todo ser vivo que nos acerca. A razão com efeito vos diz que Deus deve possuir em grau supremo todas essas perfeições, ou seja, ser eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Nós vamos ver cada um desses itens rapidamente. A razão com efeito vos diz que Deus deve possuir o grau supremo, essas perfeições, porquanto se um desses atributos faltam, ou seja, se ele não fosse infinito, já ele não poderia ser superior às outras coisas, e daí porque disputaria com outros deuses, o que não o deixaria na questão de ser único, onipotente, junto à própria criação. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que estar isento de qualquer vício esses circunscritos nas nossas paixões, ainda nas nossas imperfeições, não é? Nessa jornada tão difícil que a gente vive, nós esquecemos da manifestação da vida e do equilíbrio da vida nas menores coisas, e lá se manifesta Deus. Que a imaginação possa conceber. Deus, olha o primeiro atributo, é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ou então, teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Eu lembro de uma obra psicografada pelo próprio Chico Xavier,
Maria João de Deus, a sua mãe. A obra é Cartas de uma Morta. Maria João de Deus, nesse livro, um dos primeiros, né, na lavra de livros psicografados por Chico Xavier, descreve as habitações, a dinâmica da vida nos anéis de Saturno, em Júpiter, em Urano, Plutão, todos os planetas que nós julgamos não serem habitados ou não possuir um equilíbrio, uma sinergia entre os seres que estão lá, ela relata, inclusive, o preparo das caravanas de espíritos mais adiantados, se preparando para vir a planetas mais afastados, mais rudimentares como nós, para colaborar, para acelerar a dinâmica do processo da perfeição junto a esses planetas, para que, inclusive, tenhamos um processo da regeneração, não é? Nos favorecendo. Deus é imutável. Se estiver sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma teriam a estabilidade. Ou seja, nós podemos ver de que todas as leis, a programação de Deus é perfeita. A luz, a temperatura, a química das águas na terra, a forma como é concebido o alimento para todas as criaturas, não é? É imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus está sempre criando e nós não temos uma noção completa dos tipos de matérias sutis, de elementos que compõem a elaboração de outras vidas e que Deus que continua, inclusive, manifestando no melhoramento da energia, né, do cosmos em todos os planetas, para que os seus seres, que habitando esses planetas, possam, inclusive, abstrair com maior facilidade com o passar do tempo, não necessitando mais de grosseria, né, da matéria, desde a alimentação, do melhor vestir e andar. Nós vemos que a Terra já evoluiu muito nesse sentido, na imutabilidade de Deus, mas na dinâmica dos homens de poder absorver essas mudanças, não é? É único. São muitos os deuses. Se muitos os deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Ora, podemos perceber que a tudo a ele confere, e nesse planejamento, os espíritos e as criações estão a esse serviço dessa unidade, né? Desse equilíbrio, e daí porque as vivências nos servem para isso, no processo reencarnatório, para ir depurando a própria utilização da matéria, né? Quando estivermos novamente no plano espiritual, vamos relembrar essa extensão, né, entre as colônias, os planetas, entre os seres, né, que utilizam de recursos, inclusive, muito mais avançados que nós possuímos aqui na Terra. É onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obras de outros deuses, ou seja, a sua presença onipotente, de um Deus único, de um Deus criador de todas as coisas, num poder, no sentido de conferir a essas criaturas a possibilidade de engrandecimento na sua obra, não é? Feito isso porque todas as coisas foram criadas a serviço único de todos os seres que ali estão.
e não para o cultivo de coisas que dificultam a nossa vida e que emperram a nossa felicidade, como o uso exacerbado, como o uso por egoísmo, como a violência e como a não compreensão das características de paz que inclusive reina na concepção de origem, do pequeno átomo até a manipulação de grandes combinações de matéria, dos astros, né, que estão inclusive dentro de uma ordem de equilíbrio e que o poder da mente, dos espíritos, podem, pacificados, favorecer o alinhamento, né, e não é por que dizer, do abastecimento através do fluido cósmico universal a todas as criaturas. É soberanamente justo e bom, talvez o principal atributo de Deus entre todas as coisas, ser justo e ser bom. O Pai olhando a todas as criaturas de uma mesma forma, de um mesmo prisma, de um mesmo ângulo, sabendo que todas elas devem e podem prosperar juntas. A sabedoria providencial das leis divinas se revelam assim nas mais pequenas coisas. Se vocês acham que nas menores coisas não está Deus, olha com detalhe as pétalas de uma rosa, o desenho das folhas, os pequenos animais que estão ali trabalhando, a molécula da água, os outros animais, o ar, o próprio fogo, a terra, os elementos que são necessários para o ser humano utilizar neste planeta e que, bem utilizado, com sabedoria, com senso de justiça, de bondade, não há de faltar para a sobrevivência de todos. Hoje nós vivemos esse período de tanta pandemia, de tanta dificuldade, por não saber utilizar os recursos que foram dados de graça e, principalmente, não olhar para o próximo como filho de Deus, prejudicando não somente o próximo, mas a nós mesmos, e não agradando a Deus nesse sentido. E como nas maiores coisas também que Deus criou e continua criando, há a sabedoria divina infinita, e que não permite se duvide nem da justiça, nem na bondade de Deus. Às vezes nós achamos que falta alguma coisa em um determinado país, em um determinado local no planeta, mas o que falta mesmo é pelo trabalho e pela divisão correta das coisas, o homem, a sociedade humana, absorver de uma forma igual, justa no sentido de que, se foi concebido e dado de graça por Deus, pode ser distribuída de forma em que todos sejam felizes ao utilizar as coisas materiais e também conferir a energia, o poder da mente e a irradiação do amor para todos, para que Ele, que é soberanamente justo e bom, possa ver o crescimento das suas próprias criaturas, não é? Enquanto vicejar, né? Enquanto persistir essa dificuldade entre nós, nós ainda teremos provas difíceis, quer seja nesse ou até mesmo em outros planetas, como espíritos que somos ainda emboscados nessa matéria, mas que precisamos de conhecimento nas coisas do mundo através do conhecimento, da vivência e também do aprimoramento diante da obra, saber que os atributos de Deus coloca ele em condições de uma onipotência de um Pai acolhedor, amoroso e que nos mandou desde os primórdios da nossa jornada de conhecimento e de luta na sua mensagem renovada, o guia, o espírito que é tido como
o mais perfeito que já teve entre nós, o Mestre Jesus. Que Jesus abençoe, hoje, agora e sempre. Muita paz.